Um dos maiores desejos da torcida esmeraldina e também do Paulo Rogério Pinheiro, a Serrinha finalmente completa para o seu torcedor. E no vídeo de hoje eu quero trazer algumas atualizações, o que eu tenho de informação em relação ao projeto do Goiás, em termos de capacidade, valores, os últimos debates também que aconteceram na Serrinha em relação a esse assunto. Muitos questionam a última gestão do Paulo Rogério Pinheiro pelo seguinte fato dele nunca ter investido na Serrinha em termos de construção, de ampliação, o que eu acho que em determinada parte é verdadeiro e ao mesmo tempo errado. Há crítica somente olhando este aspecto e com as eleições no Goiás, tendo o Paulo Rogério Pinheiro lançando a sua chapa, é óbvio que será o vencedor nessa temporada. Voltando à ativa no Goiás, esse assunto de término da Serrinha ele voltará à tona e eu quero trazer os detalhes e a minha opinião também em relação a esse assunto, tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira o nosso novo apoiador aqui do canal, que é a Flashcar. Tá pensando em vender o seu veículo, mas está com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. Com a Flashcar você vende o seu carro em instantes, em minutos, no máximo 60 minutos você já tem o dinheiro na sua mão. E é bem pertinho para todo mundo, localizado na Avenida T28, no setor Bueno, em Goiânia. E funciona da seguinte maneira, você leva o seu veículo até a Flashcar e vende ele na hora, em um instante recebe o seu dinheiro via Pix, tá bom? Com várias unidades já pelo Brasil e sendo esta novidade em Goiânia, a Flashcar. Eu vou deixar todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp como também do Instagram. E não importa o modelo, o ano do seu veículo, a Flashcar compra o seu carro na hora. Vou deixar todas as informações aqui embaixo para você entrar em contato com o nosso novo apoiador aqui do YouTube do Goiás News. Então beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje, depois do anúncio da Flashcar, para falar sobre o estádio da Serrinha, talvez o maior sonho do torcedor do Goiás recente, além de ver um clube estabilizado, talvez na Série A, tranquilo, igual foi nos anos 2000, também tendo o seu estádio, a sua casa mais confortável. E o torcedor, ele é claro, ele é curioso, ele acaba questionando muito o que acontece no clube, se existe ou não um panorama novo, uma expectativa para a conclusão do estádio, e agora também com o retorno do Paulo Rogério Pinheiro, algo que muito provavelmente, para não cravar, né, voltará ao Goiás nessa temporada, sendo o presidente do Conselho Deliberativo do clube por 2 anos, né? Então até mais ou menos meados de 2027, a tendência de termos aí o Paulo Rogério Pinheiro a partir de setembro no clube, quando acontecem as eleições. Então, o que eu posso trazer para vocês em relação a Serrinha? O Paulo Rogério Pinheiro, quando deixou o Goiás, ainda lá ao final de 2023, afirmou que, mesmo não estando no dia a dia do clube, ele teria um papel ativo no Goiás em relação a terminar as obras na Serrinha, ou terminar o estádio por completo, chegando numa capacidade entre 25 a 1.000 lugares, aproximadamente. Algumas especulações falando em 28, mas a tendência é que o Goiás feche mais ou menos em 25, tá bom? E que seria, inclusive, uma própria promessa que fez para o seu pai antes dele partir, lá em 2022, quando o próprio Paulo Rogério Pinheiro era presidente do Goiás. Então, é sim um sonho, é um desejo do Paulo Rogério Pinheiro, e é algo que, mesmo ele sendo ou não presidente do Goiás, o presidente do conselho, né, como é o caso mais recente ou provável para este ano, ele continuará assim ativo para buscar os patrocinadores certos para isso. A intenção, e ele já deixou claro isso desde quando assumiu o clube lá em 2021, é que o Goiás ele terá o seu estádio através dos naming rights, tá? E que o Goiás não tiraria um dinheiro do bolso, do seu próprio caixa, para investir na Serrinha. Então, voltando o Paulo Rogério Pinheiro a esta função de um diretor, de um porta-voz importante dentro do clube novamente, a tendência é que esse assunto volte à tona. Eu concordo com esta maneira de pensar no seguinte aspecto. O torcedor, ele inclusive muito criticou em alguns momentos quando o Goiás ele tirava o dinheiro do futebol e investia em estrutura. Eu acho que há duas formas de enxergar isso.
A primeira delas, quando você não tem mais aonde investir e aí você acaba comprando algo extra, né? O caso do Goiás, por exemplo, que poderia fazer, talvez nos anos 2000, quando o que o Goiás poderia fazer em termos de orçamento, contratações de jogadores mais caros, o Goiás já tinha. Então, esse excedente, esse dinheiro a mais, poderia ser incrementado em um estádio. Lembrando que o centro de treinamentos eu vejo como mais importante do que uma casa própria na relação de urgência, né? O Goiás, ele primeiramente, inclusive foi esse o caminho, fez o seu centro de treinamentos já nos anos 80, sendo um baita CT reconhecido em todo o país, teve as suas melhorias e a Serrinha só veio no ano de 94. Então o Goiás ele fez esse caminho certo. O futebol mudou. Das duas últimas principais vendas do Goiás, né, vamos colocar assim, 2015, a do Eric e do Bruno Henrique, tendo aquela reforma para a criação do tobogã em 2017, completando em 2018. Certo. Depois disso, a venda do Michael, tá? Acontece ali no final de 2019. Teve também até uma grana ali antes ainda de 2018 do Carlos Eduardo. O Goiás ele refaz a Serrinha também, criando os novos moldes que a gente conhece hoje, né? Tendo aquele espaço das cadeiras e tudo mais. Essa construção, inclusive, deixou uma dívida grande para o Goiás, porque como foi justamente naquele momento de pandemia, paralisação do futebol, o preço das coisas elevando ao extremo, o Goiás acabou também tendo um baita furo no seu orçamento. Então, o que eu penso hoje para o Goiás? Estando na Série B com uma capacidade de investimento tão baixa, o Goiás não pode se preocupar em tirar do futebol e colocar no estádio. Não tem como, tá? Seria uma loucura qualquer argumento que vá em relação a isso. Eu critico o Paulo Rogério Pinheiro, sim, por não ter colocado R$ 1 milhão em contratações para o Goiás na Série A de 2023. Isso é, sim, algo pífio, né, de ser feito. Mas falar que ele deveria colocar o excedente, ou pelo menos contrair uma dívida para aumentar, finalizar, chegar nesses 25 mil lugares, para mim seria exagerado, porque um novo risco do Goiás se endividar. E se tivesse isso, tudo bem, até poderia ter a Serrinha um pouco maior, não completa. O Goiás finaliza ali em 2023 com 120 milhões de reais em caixa. Nesse ano a tendência é que tenha sobrado mais ou menos 60, 50 milhões. É o valor para passar a Série B. Tá? É aquele famoso passar o mês. É só isso. Tá? Se o Goiás não tivesse esse excedente, a tendência é que nessa temporada o Goiás tivesse um time, por exemplo, muito abaixo do seu padrão. Tá? Um elenco semelhante, por exemplo, a das equipes que já estavam na Série B do ano retrasado ou os que subiram recentemente para a segunda divisão. Então é importante ter esse caixa e o Goiás ele pensa certo sim em buscar esse patrocinador através dos naming rights, a questão que é uma situação demorada e tem apenas um único personagem para tomar conta de tudo isso. Não perca nenhum jogo do Goiás na tela do seu celular, computador, Smart TV por apenas R$ 30 mensais. Faça a sua assinatura pelo WhatsApp, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Não perca nenhum jogo do Verdão nesta Série B. Além de outros canais esportivos, filmes, noticiários que você acompanha por lá, tendo 2 acessos simultâneos na mesma plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e você encontra todos os detalhes, beleza? E na RT Facas você compra um lindo produto personalizado do Verdão, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça a sua encomenda, vou deixar as informações aqui embaixo também, como por exemplo copos térmicos, facas para corte, tábuas e muito mais, deixando o seu churrasco ainda mais personalizado para esse finalzão de semana. O link da RT Facas aqui embaixo também na descrição e você encontra todos os detalhes, beleza? Já falei sobre essa questão do Paulo Rogério, ele retornando também ao clube nessa temporada. Já falei sobre o Serra Dourada, a questão de talvez o Goiás mandar alguns jogos por lá, tendo os dois cenários, né? Tendo a Serrinha e tendo também o Serra. Vou deixar esse vídeo aqui na tela final para não ficar mais longo. Em números técnicos, né? Vamos trazer aqui a capacidade de mais ou menos de 25 mil lugares, um investimento de mais ou menos 200 milhões de reais. Era isso que o Goiás estimava. A tendência é que esse número tenha aumentado. Tá? Inicialmente era 120 milhões lá em 2019. Lembrando que o projeto inicial do Goiás era para estar pronto a Serrinha agora já em 2025. Tá? O Goiás teria um período fora do seu estádio a partir de 2022. Você vê o tanto que as coisas vão demorando, né? E vai jogando sempre para frente. A partir de 2022 o Goiás teria que jogar em um outro lugar. A tendência que naquele momento seria o Estádio Olímpico. Agora o Serra Dourada também
passa por reformas e uma capacidade de aproximadamente 25 mil lugares, que, sendo honesto com vocês, para mim é mais do que suficiente, tá? Se o Goiás tivesse a Serrinha com 20 mil, eu não criticava também. Eu vejo que é um estádio que, porque se não existisse o Serra Dourada, aí sim, o Goiás deveria pensar numa capacidade maior. Mas tendo o Serra Dourada em boas condições, um estádio bonito, confortável, e a Serrinha com 25 mil, para mim é um sonho para o Goiás. Tá? Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esse assunto, se você concorda comigo, se você discorda, a gente proseia um pouco mais aqui também em relação a esse assunto. Não fez a sua declaração do imposto de renda? Então não perca tempo com a RJC Assessoria Contábil. Você não tem dor de cabeça, profissionais capacitados te esperando, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Além do imposto de renda, caso você já tenha pago, você pode descobrir, por exemplo, se você não está pagando mais do que deveria, tá? Com a possibilidade de restituição de impostos, da mesma forma a criação de uma holding empresarial, familiar, atualização do valor do seu imóvel, também do imposto de renda e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo da RJC na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!